Olá, minha gente. Vamos para mais um Evangelho no Lar, fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos fazendo um longo estudo sobre a prece. Já são alguns vídeos, alguns tópicos, né? Estamos no capítulo 27, nesse subitem que fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Né? É o tema principal, é pedir e obtereis. Então estamos nesse item que já estudamos ele, vamos fazer o último vídeo hoje. Esse capítulo 27, e hoje vamos para o item 21. No estudo do vídeo passado, nós estudamos algumas formas de crença que acreditam na condenação eterna, no inferno, e acredita na salvação eterna, o céu, logo depois que sai aqui da Terra. E nesse caso, o raciocínio é que nenhum dos dois precisa de oração, né? Se já tem a condenação eterna ou a glória eterna, não precisa de oração. Então tiraria o efeito da prece. Ele fala também de uma teoria em que, saindo daqui, poderia estar numa espécie de purgatório e que ficaria lá até purgar seus pecados para depois merecer o céu. Que não é a ideia de umbral, de reencarnação, de reaprendizado, não é. Então ele colocava em questão, será que o espírito realmente se recupera? Essa pessoa se torna melhor, se arrepende ao passar por esse estágio que se deu o nome de purgatório? E agora nesse item 21, nós vamos entender como que a doutrina traz a ideia dessa saída do espírito que sai da Terra, ou seja, depois que a gente desencarna, que a gente morre e sai daqui, como é esse processo, né? E por que fazer prece sempre é útil e muito importante. Então vamos aqui dar continuidade. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas, ou seja, dos seus erros perante o próximo, perante a vida. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Essa linguagem de punição de castigo é uma linguagem da época do século XIX. Só se entendia assim, trazido por herança da fé da época. Então, Kardec usava as palavras para o entendimento. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Então, a intensidade dessa situação, dessa expiação que a pessoa tem que passar, o espírito tem que passar, é proporcional ao mal que espalhou, que fez, né? E ainda, dependendo se a falta é intencional, sabendo-se que está errando, ou se a falta é por ignorância, isso também pesa. Tem aquela fala de a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quando a falta, o erro é consciente, já sabendo que é um erro, esse castigo, que na verdade é um arrependimento, é um remorso que o espírito traz e que ele sofre pelo que fez. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Olha só esse parágrafo. Então, a pena, quando ele chama de pena castigo, é esse estágio de se estar reencarnando em planetas inferiores como a Terra, né, que é moradas do Pai, é um planeta destinado à nossa recuperação, é um planeta que eu digo que é um hospital, uma escola, um hospital, e para alguns até uma prisão. Então, esse processo de ter que reencarnar num lugar igual a esse, e também, estando desencarnado, está em umbrais, que é uma condição de consciência, uma condição interna de arrependimento, de remorso. Então, esse ciclo, planetas inferiores, umbrais de consciência, é uma pena, é um sofrimento, é um castigo, é um processo que se passa pelas leis naturais, as leis divinas, em que se configura um estágio de dor, de sofrimento.
Bem sabemos nós que estamos aqui na Terra, não é isso? Então, enquanto persistir no mal, enquanto persistir na ignorância, enquanto não criar uma empatia, uma boa convivência, um amor ao próximo, fica nesse processo. Vai se sair desse ciclo, quanto mais rápido se recuperar, quanto mais rápido se modificar para o crescimento, saindo da violência, saindo da agressividade, saindo da falta de empatia, saindo do orgulho e do egoísmo, da humilhação do próximo, essas coisas que a gente vê muito forte na Terra, das guerras, do racismo, do orgulho que joga o outro na miséria, na fome, para que fique bem e rico, né? Falando agora de nações. Então, sair desse ciclo, desse processo, é que é o fim da pena. E vai durar enquanto formos teimosos. Então, continuemos aqui. Desde que o culpado chame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, não basta apenas o arrependimento. Tem que ter a reparação perante aqueles que a gente prejudicou, a reparação perante aquelas situações em que fomos errados, fomos mal. Então a gente reencarna numa condição em que a gente enfrenta aquela situação de novo, para ver como a gente se sai novamente. Olha só, essa é a prova. É mostrar que já cresceu. Não é assim a prova na escola? A gente senta lá, sem direito à consulta, e vai mostrar que aprendeu a lição, respondendo as questões. Na vida do espírito, ele reencarna, passa pela mesma situação em que errou, geralmente situações iguais, e vai ver como ele lida com aquela situação novamente. As tentações, os convites para o erro, né, para ver se ele sucumbe ou se ele resiste. Aí é que está a grande frase de Jesus no fim da vida, aqui na Terra, ele fala: eu venci o mundo. Quer dizer, ele não cedeu às tentações, ele cumpriu a sua missão até o fim, mesmo sendo dolorosa aqui na Terra. A pessoa é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei, imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então, está sempre na mão de cada um sair desse ciclo de dor, sair desse ciclo de provas e expiações. Está na mão de cada um. Depende de cada um se modificar para o bem, se modificar de verdade. Não é só a questão da religiosidade, das orações e nem das doações, né? Achando que doação de cesta básica, doação de alguma coisa é caridade. A caridade ela é muito mais moral do que material. E aqui é que ele fala o que é a lei imutável, porque no vídeo anterior a gente estava falando que existe uma ideia de que as leis de Deus não mudam, são imutáveis. Por isso não adianta orar, porque a lei está estabelecida. Não, a lei imutável é essa, de que existe um progresso, né? É diferente de que existe um progresso, uma evolução. Essa é a lei imutável. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é vontade, a força e a coragem. Ele botou vontade, força e coragem, que depende de fé, né? Fé é acreditar que deve ser assim. Fé é acreditar no bem. Falar é o bem. O que Jesus falou é verdade. Isso é que é fé. E eu vou tentar praticar o que ele falou. Vou entrar nessa energia que Jesus propôs. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos,
Se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, ele mostra que nós somos instrumentos dessa lei divina. Se a gente está aqui, faz uma oração para quem já partiu, né? Uma oração pelos desencarnados e pelos espíritos sofredores, que a gente tem gente que a gente sabe que está no mundo espiritual sofrendo, pela condição que viveu e pela forma que desencarnou. Se nós fazemos orações para essas pessoas, estaremos despertando nela a mudança dela, porque ela recebe essa emissão de luz, essa emissão de amor, e chega nela. Se a gente desperta nessa pessoa, nesse espírito desencarnado, esse despertar, né, de querer crescer, de querer se modificar, e ele pede a Jesus a ajuda, pede aos espíritos amigos, a oração foi o gatilho, a oração foi o start, a oração foi o estímulo para aquele espírito sair daquela condição de umbral de sofrimento e tomar a sua jornada de evolução. Então, olha aí a força da oração, que vai levar consolo, vai levar a certeza de que as pessoas o amam e dá a ideia de sair dali, de se melhorar, de planejar uma reencarnação para continuar o crescimento, como quem vai para um hospital fazer um tratamento, como quem vai para uma escola aprender como se faz as coisas. Esse é o estágio que passamos na Terra. Então, encerramos esse tópico da prece pelos mortos, pelos desencarnados. Estamos entrando aqui numa parte em que vai mostrar a maneira de orar, né? E aqui uma série de preces que nós vamos estudar. Que Jesus nos abençoe, que ilumine nossa casa, nossa família e a nossa consciência, para a gente agir melhor no mundo, como Jesus ensinou no monte, nas bem-aventuranças. Até o próximo.